Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês que acompanham aí o perfil do A Voz do Tempo aqui, o canal também do A Voz do Tempo. E eu hoje gostaria de falar sobre como foi a minha experiência ouvindo, né? Porque eu ouvi o audiobook, eu não tive a oportunidade de ler, mas era um audiobook muito bacana do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um livro aí que agora voltou à tona, né, depois de ter viralizado, infelizmente, pela boca de uma influencer estrangeira, né, se eu não me engano, ela é dos Estados Unidos. Que é algo às vezes que me deixa um pouquinho triste, assim, porque precisa de alguém de fora falar sobre uma, uma obra brasileira para que alguns brasileiros comecem a se voltar para uma obra que é tão bonita, né, que é cobrada em vestibulares, mas que, como eu gosto sempre de dizer, né, a vida não é só vestibular, né? Então, alguma dessas alguma dessas leituras que nós fazemos é importantíssimo também para que nós criemos um conhecimento próprio, uma, um prazer na leitura mesmo, e também pensemos questões próprias do dia a dia, como no caso deste livro que fala muito sobre a sociedade brasileira, que a gente percebe ali na crítica do livro, né, do Machado de Assis, através do olhar do Brás Cubas, que é um cara ali que vem de um berço de ouro, né? É um cara que se mantém nessa grandeza ali até sua morte, e ele vai ali narrando os aspectos da vida dele, para não entrar muito no assunto, para acabar também não dando, entre aspas, spoilers aí do livro, que eu quero que vocês leiam, claro. Mas é um livro que traz muitas questões sobre a sociedade da época, mas que também reverbera até hoje. Não é à toa que a história nos ensina que muitas questões do passado ainda estão presentes aqui na nossa realidade, né? Então, Brás Cubas é de fato, eu parei realmente para pensar, é um dos livros mais bonitos que eu pude ter a oportunidade, né, no caso de ouvir nesse audiobook, que eu também já fiz aqui algumas indicações de livros, como por exemplo O Príncipe, O Pequeno Príncipe, eu acho até que eu indiquei o Memórias Póstumas mesmo, que foi uma época que eu lia, que eu ouvi esses três livros, mas também, agora recentemente, eu ouvi A Metamorfose do Kafka, e é um livro também muito bonito, né? É um pouco até estranho, né? Uma pessoa que se torna um inseto do nada, né? Essa metamorfose aí, mas a crítica que está ali envolvida é bem legal, né? Só para falar um pouquinho desse livro do Kafka, do Franz Kafka, a metamorfose, do nada uma pessoa ela começa a se tornar um inseto ali. E o que eu acho bastante interessante, né? Para moldar aquela realidade do livro, é que mesmo assim, essa pessoa tá ali doente, se sentindo mal, ela tá fazendo essa transformação, e aí uma das primeiras coisas que acontece é que ele se atrasou para o trabalho, e em alguns minutos de atraso, algum tempo depois do seu atraso, o seu supervisor vai bater na porta dele para saber o que está acontecendo, para cobrar porque ele não foi para o trabalho. Então você já percebe ali uma crítica também sobre essa questão do trabalho, sobre esse dia a dia, ele tendo que sustentar ali a família, né? É bem interessante. Mas no caso do Brás Cubas, a gente tem ali uma realidade narrada por alguém que vem entre aspas, de uma classe mais abastada, né? E um dos capítulos deste livro, que eu acredito que seja um dos capítulos mais exemplares para poder se ter noção daquela sociedade que ainda vemos na nossa sociedade, é a ideia do playboy, né? Que a gente hoje em dia fala é o playboy, que é o quê? O cara que é bem nascido e que a partir dessa relação de ser de uma família mais abastada, ele faz uso disso de várias maneiras, né? Por exemplo, quando nesse capítulo que é o menino é pai do homem, você percebe ali que o menino é extremamente mimado. Esse menino no caso é o Brás Cubas, né? Relembrando ali sua infância. E ele também demonstra um pouquinho de, né? Um pouquinho não, né? Demonstra ser mal ali quando ele se utiliza do escravo como se fosse uma montaria para ele, né? E também o pai tá ali dando risada, ou seja, o filho tá fazendo travessuras, né? Entre essas travessuras ali desde pequeno,
e o pai o acoberta, né, da risada, ah, esse menino, olha como esse menino faz essas coisas. Então você percebe ali que é uma crítica já da sociedade da época, né, que já percebe que muitas vezes essas famílias assim, elas acabam normalizando algumas questões com a própria educação, ou às vezes, né, a gente tem o exemplo claro da nossa realidade hoje em dia, que a gente tem o caso, né, vai ficar bastante datado esse vídeo, mas o caso do atropelamento não, do acidente da Porsche, que matou o motorista de aplicativo da Uber, né, e o que aconteceu, a família, né, no caso a mãe foi lá, cobertou, né, aí por causa muito mais da mídia, esse cara foi preso, né? A gente sabe que ele está preso hoje, mas a gente viu que precisou ir para a segunda instância para que fosse decretada a prisão dele, né? Então, e como é que fica, né? É esse paralelo que a gente já faz aí, primeiramente, com o livro, né? Também agora em Barueri, aqui em Alphaville, aconteceu um outro acidente, que também foi um empresário e um outro empresário, né? Também empresário, é um dentista, mas dono de uma clínica bastante famosa aqui, da região, também atropelou um motorista, um motoboy que estava com uma moça na garupa, foi embora, está prestando depoimento. Então você percebe ali que há ali no próprio seio familiar, na crítica do Brás Cubas daquela época, fala como essa família já cria uma criança mimada, né? A ideia do playboy que vai ali, né? Porque no decorrer também você vai ver ali as descrições de que ele tenta entrar na política e ele não consegue, mas então o que ele faz? Ele pensa em criar um jornal para ele poder criticar os inimigos dele, que às vezes estão na política, né? E ele também, né, tem as questões que a gente vai falar ali sobre a própria moralidade dele, se é certo, se é errado. É um livro fantástico, explica muito a sociedade daquela época, mas em muito explica também a sociedade atual, como eu fiz esse paralelo agora da questão de como a dita, né, por eles mesmos, como elite ainda tem acesso a várias benfeitorias, né, para a gente pensar essa lei que seria para nos regir e que tornar o pensamento iluminista e de que todos são iguais, é igual para quem, né? Porque se você não tem acesso à justiça, né? Se fosse ao contrário, um motorista de aplicativo tivesse atropelado um empresário, será que demoraria tanto para ele ter sido preso? Né? Ou se fosse um motoboy que tivesse atropelado um empresário, né? No caso dessa moça aí, perdeu a perna, né? Então, é isso que a gente tem que refletir. Essa sociedade ela foi feita para quem? Né? Se a gente tem todos os moldes dela, né? Essa base iluminista, só que fica somente no pensamento, né? É uma crítica voraz, é uma crítica muito contundente. Eu acredito que o começo do livro também, que fala, né, sobre aquela questão de ser o primeiro defunto escritor, né? Eu acho interessantíssimo. Só nesse início aí já me ganhou o livro. Foi um livro que realmente, quando termina, você fica com vontade de ter mais. Mas, claro, a obra machadiana, ela a gente fala muito hoje em dia no cinema, fala bastante de mundos, né? De criação de mundos, de filmes que têm referência de outros filmes. Só que se você for ver a obra machadiana, ele já fazia referência dele mesmo. Ali você vê que tem várias conexões dos outros livros, né? O Alienista. Então você consegue perceber que ele já era um cara que fazia isso. Então assim, a obra machadiana é muito interessante. Fica aí de dica para você, né? Infelizmente tem que viralizar aí às vezes para a gente poder criar um algoritmo sobre isso, mas, né, a literatura brasileira e portuguesa como um todo é bastante rica, bastante interessante, ok? Pessoal, vou nessa, até uma próxima. Infelizmente, como eu falei, como esse aqui é um perfil que não cobra, somente eu que faço, né? E as postagens elas ficam um pouquinho mais atrasadas, então pensa em fazer parte aí do grupo do WhatsApp ou aqui do canal do Instagram também, tá bom? Eu acredito que tá aí nos stories, mas se não tiver, é só entrar dentro do perfil e acessar lá o canal para você não perder nada, tá? Demora um pouquinho porque, como eu falei, isso é gratuito, não é minha primeira atividade, talvez não seja nem a segunda, né? Eu vou colocar aí que a primeira atividade é minha família e depois o trabalho e aí por aí vai. Mas, então, galera, aquele abraço,
leiam a obra, se possível, ou ouçam, no meu caso, procurem um audiobook, às vezes tem até de maneira gratuita. Mas é isso aí, um grande abraço para todos vocês, uma excelente sexta-feira.